Graças a Deus, irmãos, aqui é o pastor de Marcos está falando em mais um momento com Deus. A Bíblia nos fala lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Neste texto, o autor do livro de Hebreus está falando a respeito de relacionamentos. Ele fala, em primeiro lugar, o relacionamento feito com os homens, de como os cristãos devem procurar, e aqui, seguir a paz com todos. Esse seguir aqui tem o sentido de se esforçar, se empenhar, se dedicar, se esforçar ao máximo para viver em paz com os homens. Isso fala do relacionamentos na horizontal, relacionamento com as pessoas. Quando Paulo escreve lá em Romanos, capítulo 12, no versículo 18, ele diz: se for possível, quantos estiverem em vós, tende paz com todos os homens. Então Paulo está admitindo que nem sempre é possível viver em paz, mas nós precisamos seguir, nos empenhar no que depender de nós. O cristão, servo de Deus, ele deve procurar se esforçar para viver em paz com os outros. Mesmo Romanos capítulo 14, versículo 19, ele diz: sigamos, pois, as coisas que sirvam para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Então nós precisamos seguir, nos empenhar, nos esforçar para que nós possamos viver, valorizar todas as coisas que sirvam para a paz. É o que Paulo está falando para eles, mas serve para nós também. E o segundo ponto que Paulo fala, ele fala a respeito da santificação. A santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Como é possível viver a paz e a santificação? No versículo 15 ele fala: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando os perturbe e por ela muitos se contaminem. Então Paulo está falando para eles que nós, o cristão, ele deve procurar viver em paz, ele precisa buscar a santificação no sentido de ser separado, consagrado a Deus, e nós precisamos também valorizar, nós não podemos nos privar, abrir mão, dar valor à graça de Deus, aquilo que o Senhor nos dá, mesmo quando nós não merecemos, a graça, o favor imerecido. Porque quando assim não acontece, quando nós não valorizamos o que Deus nos dá, brota, o texto diz que brota uma raiz de amargura, pode vir a brotar nos corações. E quando uma raiz de amargura, quando alguém está amargurado, ele não se detém, não se contém em segurar aquela amargura. Ele começa a expandir, ele sente a necessidade de contar para as pessoas da sua amargura, do seu sofrimento, e acaba contaminando as pessoas. A raiz começa com uma semente, vai crescendo, torna uma árvore, vai expandindo, vai tomando conta e contaminando as outras pessoas da sua amargura, porque essa pessoa não valorizou a graça de Deus. Tanto é que o autor do livro de Hebreus vai falar mais adiante, justamente no versículo 16, sobre o caso de Esaú, que abriu mão da sua primogenitura, trocando-a por um prato de lentilha, depois quis voltar atrás, não teve jeito. E ele até tentou matar o seu irmão. Então, realmente, nós precisamos buscar viver em paz uns com os outros, precisamos nos santificar, como 1 Pedro 1,15, a Bíblia diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede santos, porque eu sou santo. Precisamos estar consagrados a Deus, separados para o Senhor, e também valorizar a graça de Deus, para que nós não possamos permitir com que uma amargura, uma raiz de amargura possa brotar nos nossos corações. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Te pedimos que Tu possa nos dar sabedoria para viver em paz uns com os outros. Nos ajuda realmente a viver uma vida de santidade, separada, consagrada, dedicada ao Senhor. Em nome de Jesus, que cada dia nós possamos ter a consciência, o discernimento e a sabedoria para valorizar o que Tu tem nos dado, a Tua graça infinita,
Muito obrigado, Senhor. Pedimos que tu nos ajude, Senhor, a viver em paz e poder realmente, com o nosso testemunho, agradar o teu coração. Fica conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.